Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre Físico-Química 1. Nosso assunto de hoje é funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. Os tópicos a serem abordados são dissociação e ionização, ácidos e bases. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender a diferença entre ionização e dissociação, reconhecer e classificar os ácidos inorgânicos, reconhecer e classificar as bases inorgânicas. Primeiro, vamos definir o que são soluções iônicas e o que são soluções não iônicas. Soluções iônicas são chamados eletrólitos. São soluções que liberam íons e conduzem eletricidade. Por exemplo, uma solução de cloreto de sódio. Quando nós pegamos o sal de cozinha, cloreto de sódio, e dissolvemos ele em água, nós formamos uma solução iônica. A segunda definição, soluções não iônicas, são os chamados não eletrólitos. Essas soluções são soluções aquosas que não liberam íons e não conduzem eletricidade. Por exemplo, uma solução de açúcar em água. Se nós dissolvermos açúcar em água, não ocorre a liberação de íons. Então, essa solução é chamada de não eletrólito. Os eletrólitos eles podem ser do tipo iônico, quando eles se originam de compostos iônicos, por exemplo, do cloreto de sódio. E eles podem ser compostos moleculares quando eles liberam íons por ionização, quando não são compostos iônicos. Lembrando das aulas passadas, compostos iônicos são aqueles formados pela combinação de um metal e um ametal, e os compostos moleculares são formados por dois ametais. Aqui na nossa ilustração, nós podemos ver a primeira ilustração, nós temos uma solução iônica que permite a passagem de corrente elétrica. Por quê? Porque ela libera íons nessa solução. Por exemplo, a solução de cloreto de sódio. O cloreto de sódio dissolvido em água libera cátions Na+, e ânions Cl-. Esses íons em solução permitem a passagem de corrente elétrica. E a corrente elétrica passando permite que a luz acenda. O segundo exemplo é uma solução de açúcar. Como a solução de açúcar é não iônica, não libera íons quando dissolvida, não permite a passagem de corrente elétrica, a luz não se acende. Vamos trabalhar um pouquinho agora, conhecer a definição dos ácidos. De acordo com a definição de Arrhenius, ácidos são substâncias que em solução aquosa sofrem ionização e liberam íons H+. Então aqui nós podemos ver alguns exemplos. Cloreto de hidrogênio, quando dissolvido em água, ele libera íons H+, e ânions Cl-, os cloretos. H2SO4, ácido sulfúrico, quando em água, ele libera íons H+, e ânions sulfato. Ácido nítrico em água, quando em solução aquosa, quando dissolvido em água, libera íons H+, e ânions NO3-. E finalmente, um último exemplo, ácido fosfórico, quando dissolvido em água, ele libera íons cátions H+, e ânions fosfato. A classificação dos ácidos ela pode ocorrer por uma série de fatores. O primeiro seria pelo número de hidrogênios ionizáveis. Então, quando ele tem apenas um hidrogênio ionizável, ele é chamado de monoácido. Um exemplo de um monoácido é o ácido clorídrico. Quando ele é dissolvido em solução aquosa, ele libera íons H+, apenas um íon H+ por molécula de ácido clorídrico. De ácidos, por exemplo, o ácido sulfúrico, ele libera 2 íons H+ quando em solução. Triácidos, por exemplo, o ácido fosfórico, ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Uma outra maneira de classificar os ácidos é pela presença ou não de oxigênio na molécula de ácido. Ácido clorídrico, por exemplo, não possui oxigênio na molécula, então ele é chamado de hidrácido. Ácido sulfúrico, H2SO4, possui um átomo de hidrogênio na molécula, então ele é chamado de oxiácido. E finalmente, uma terceira forma de classificar o ácido é pelo grau de ionização desse ácido. O que é o grau de ionização? É a quantidade de íons H+ que ele libera em solução aquosa. Então, por exemplo, o ácido clorídrico ele tem um grau de ionização de 92%. O que isso quer dizer para a gente? Se pegarmos 100 moléculas de HCl, o ácido clorídrico, e colocarmos em solução aquosa,
ele irá liberar 92, dessas 100 moléculas, 92 moléculas irão liberar os íons H+. Por isso, nós dizemos que ele tem um grau de ionização de 92%, ou seja, de 100 moléculas adicionadas dissolvidas em água, 92 irão liberar íons H+. Costumamos dizer que os ácidos são fortes quando o grau de ionização deles é maior do que 50%. Podemos aqui colocar como dois exemplos o ácido clorídrico, que tem o grau de ionização 92%, e também o ácido sulfúrico, que também possui grau de ionização igual a 92%. Os ácidos são chamados de moderados quando eles possuem grau de ionização entre 5% e 50%. Alguns exemplos, temos o ácido fluorídrico, tem um grau de ionização de 8%, o ácido fosfórico, um grau de ionização de 27%, e finalmente os ácidos fracos, que têm um grau de ionização menor do que 5%. Alguns exemplos, o ácido cianídrico tem um grau de ionização de 0,008% e o ácido carbônico com um grau de ionização de 0,18%. Ou seja, são ácidos muito fracos que liberam poucos íons H+ quando em solução aquosa. E uma outra classificação para os oxiácidos, em relação à força do ácido, nós temos a seguinte regrinha. Quando a diferença entre o número de oxigênios de átomos de oxigênio presentes na molécula menos o número de hidrogênios ionizáveis for igual a 2 ou 3, o ácido é considerado forte. Dois exemplos que podemos dar. Ácido sulfúrico tem 4 átomos de oxigênio e 2 hidrogênios ionizáveis. Isso vai dar o quê? Uma diferença de 2, então ele é considerado um ácido forte. Ácido nítrico tem 3 HNO3, 3 átomos de oxigênio para 1 hidrogênio ionizável. A diferença também é de 2, então é considerado um ácido forte. Quando essa diferença é igual a 1, o ácido é considerado um ácido moderado. Por exemplo, HNO2, ácido nitroso, 2 átomos de oxigênio menos 1 átomo ionizável de hidrogênio, a diferença é 1, nós temos um ácido moderado. E finalmente um ácido que pode ser considerado fraco, o exemplo ácido hipocloroso, ele tem apenas 1 átomo de oxigênio e 1 hidrogênio ionizável. Então 1 menos 1 vai ser igual a 0, então ele pode ser classificado como um ácido fraco. Ok? Importante agora, vamos falar da nomenclatura dos ácidos. Primeiro de tudo, precisamos consultar a tabelinha de ânions que está presente na apostila de Físico-Química 1 e consultar, por exemplo, HCl, pegarmos lá o Cl-, o ânion de cloreto, nós iremos verificar que quando o ânion tem o sufixo eto, esse sufixo, quando formos nomear o ácido, deve ser substituído pelo sufixo hídrico. Então, no lugar do cloreto, nós vamos dizer ácido clorídrico. Okay? Um outro exemplo similar, nós temos o H2S, que é o chamado ácido sulfídrico, de onde vem a nomenclatura. Nós temos o ânion sulfeto, o sufixo eto vai ser substituído novamente pelo sufixo hídrico, então passa a se chamar ácido sulfídrico. Por exemplo, HNO2, o chamado ácido nitroso, de onde vem essa nomenclatura? O NO2-, o ânion, ele tem o nome de nitrito. Lá pela tabelinha de ânions, nós podemos verificar que o ito deve ser substituído pelo sufixo oso. Então, o HNO2 passa a se chamar ácido nitroso. Já o ácido nítrico, HNO3, o ânion NO3-, tem o sufixo ato no final. O sufixo ato deve ser substituído pelo sufixo ico. Então, o nitrato, o seu ácido correspondente, passa a se chamar ácido nítrico. Pegando agora, no caso, os ânions derivados de enxofre, temos o H2SO3, ácido sulfuroso. Por que isso? Porque o ânion SO3 2- é sulfito, que deve ser substituído pelo sufixo oso, então passa a se chamar ácido sulfuroso. E no caso do ácido sulfúrico, o ânion de origem é o ânion sulfato. O sufixo ato deve ser substituído pelo sufixo ico. Então passa a se chamar ácido sulfúrico.
Vamos agora falar um pouquinho das bases. O que são bases? Segundo a definição de Arrhenius, bases são substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação iônica e liberam íons OH-. Então lembrando, os ácidos sofrem ionização. Por quê? Porque os ácidos são compostos moleculares. As bases são compostos iônicos, sofrem dissociação quando dissolvidas em solução aquosa. Aqui alguns exemplos. NaOH em solução aquosa libera o cátion Na+, e a hidroxila OH-. Nós chamamos o íon OH- de hidroxila. Hidróxido de alumínio em solução aquosa libera íons de alumínio com valência 3+, e as hidroxilas. Hidróxido de cálcio em solução aquosa libera cátions de cálcio e hidroxilas. E finalmente, o último exemplo, hidróxido de amônio, em solução aquosa libera íons de amônio, NH4+, e as hidroxilas OH-. Classificação das bases. As bases também vão ser classificadas pelo número de hidroxilas de OH- presentes em sua molécula. Se, por exemplo, ela tem apenas uma hidroxila, ela é chamada de monobase. Se ela tem duas hidroxilas, de base, tribase se tiver 3 hidroxilas e assim por diante. Uma outra forma de classificar as bases é em relação à força dessas bases. Quando essas bases se dissociam totalmente em solução aquosa, são chamadas de bases fortes. Nós temos como exemplo todas as bases de metais alcalinos. Lembrando, quem são os metais alcalinos? Todos os elementos químicos situados na coluna 1A da tabela periódica, exceto o hidrogênio. Todas as bases formadas a partir de metais alcalinos são bases fortes, e também todas as bases de metais alcalinos terrosos, ou seja, metais localizados na coluna 2A da tabela periódica, todos eles são bases fortes, com exceção do hidróxido de magnésio, o MgOH2, que é insolúvel em solução. Bases fracas são bases que têm a dissociação menor do que 5%. São todas as bases formadas por outros metais, exceto os metais alcalinos e alcalinos terrosos, e a base formada pelo hidróxido de amônio. Outra forma de classificar as bases é com relação à sua solubilidade. As bases totalmente solúveis são as bases de metais alcalinos, novamente aqui, as bases formadas com metais localizados na coluna 1A da tabela periódica, e hidróxido de amônio. Nesse caso, são bases totalmente solúveis em água. As bases pouco solúveis são as bases formadas pelos metais alcalino-terrosos. E, finalmente, as bases insolúveis são todas as outras bases, exceto dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Vamos falar agora um pouquinho sobre a nomenclatura das bases. As bases de metais monovalentes, o que são metais monovalentes? Que apresentam apenas uma valência. Simplesmente nós aplicamos o termo hidróxido, referente à hidroxila, mais o nome do metal. Então aqui seguem alguns exemplos. NaOH é o hidróxido de sódio. O sódio tem valência +1, é a única valência possível do sódio é +1, então hidróxido de sódio. O segundo exemplo, o CaOH2, é o hidróxido de cálcio. Por quê? Nós temos o cálcio que tem a valência +2 e a hidroxila, então ele é chamado hidróxido de cálcio. E o terceiro exemplo, hidróxido de alumínio. O alumínio tem a valência de 3+, combinado com a hidroxila, passa a ser chamado de hidróxido de alumínio. Quando são formadas bases com metais que possuem mais de uma valência, o termo hidróxido vem acompanhado do nome do metal, só que esse metal pode ter dois sufixos. Quando o metal está na valência menor, o sufixo deve ser o oso. Quando o metal está na valência maior, o sufixo deve ser o ico. Então vamos ver aqui dois exemplos. O ferro é um metal bivalente, ele pode ter uma valência 2+ ou uma valência 3+. Quando combinado o ferro 2+ com a hidroxila, ele forma o chamado hidróxido de ferro 2, justamente porque ele tem uma valência de +2, ou chamado hidróxido ferroso. Então, tanto faz chamar de hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. Quando o átomo de ferro possuir a valência 3+, for trivalente, ele deve ser chamado hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico. Um outro exemplo é o do cobre. O cobre pode ser monovalente ou bivalente.
No primeiro caso, quando ele é monovalente, ele é chamado hidróxido de cobre 1 ou hidróxido cuproso. Quando ele possui valência mais 2, ele é chamado hidróxido de cobre 2 ou hidróxido cúprico. Se quiser saber um pouquinho mais sobre ácidos, assista ao vídeo Processo Industrial do Ácido Sulfúrico. Lá vocês conhecerão todo o processo de fabricação do ácido sulfúrico, desde a extração do enxofre até a fabricação do produto final, o ácido sulfúrico. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre funções inorgânicas. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.